todos os nossos trabalhos na casa, toda gira, todo dia de atendimento, sempre nessa casa a gente nasceu no estudo do Evangelho, e em cada gira da casa a gente sempre traz a mensagem do Evangelho para fortalecer ainda mais o nosso espírito. E quando a gente fala do Evangelho na casa, é reverenciando o Novo Testamento, reverenciando a mensagem do Cristo, a mensagem de Oxalá, reconhecendo a presença de Jesus na nossa vida. E quando a gente fala de Oxalá, para a gente fala de Jesus Cristo. E tudo que é sagrado, tudo que nos transforma, tudo que eleva a nossa alma, a gente deve reverenciar, a gente deve respeitar. E quando a gente lê a Bíblia nessa casa, é de uma maneira ecumênica, de uma maneira não sectária, não fanática, e sim absorvendo a parte do Espírito. E é isso que eu te convido. Hoje a gente tem a leitura na voz de uma moça que está sempre com a gente, que é a Mélis, que fez a defumação agora há pouco. Eu te convido a você aumentar o volume aí da sua TV, do seu celularzinho, e se permitir beber desse conhecimento. Arara, boa noite a todos, todas, especialmente as anciãs, né? No dia especial de homenagem às anciãs, à avó Santana Nanã. Quando estudamos o Evangelho, existem várias formas, né? Às vezes a gente se prepara durante vários dias, ou às vezes a gente simplesmente chega, pede uma inspiração e abre a Bíblia, com a permissão e o acalento da falange do Evangelho. Então, hoje eu abri, e que página abriu? Pois abriu no livro da sabedoria, a parte do Antigo Testamento. Então, vou ler 2 trechos e depois falar um pouco, né, sobre todo esse estudo de hoje, né? Então, o livro da sabedoria. Amai a justiça, vós que governais a terra, tende para com o Senhor sentimentos perfeitos e procurai-o na simplicidade do coração, porque ele é encontrado pelos que o não tentam e se revela aos que não lhe recusam sua confiança. Com efeito, os pensamentos tortuosos afastam de Deus, e o seu poder posto à prova triunfa dos insensatos. A sabedoria não entrará na alma perversa, nem habitará no corpo sujeito ao pecado. O Espírito Santo, educador das almas, fugirá da perfídia, afastar-se-á dos pensamentos insensatos, e a iniquidade que sobrevém o repelirá. Sim, a sabedoria é um espírito que ama os homens, mas não deixará sem castigo o blasfemador pelo crime de seus lábios, porque Deus lhe sonda os rins, penetra até o fundo de seu coração e ouve as suas palavras. Bom, o Antigo Testamento é diferente do Novo Testamento, os quais nós temos mais hábito, né, de estudar. E quando abrimos o Antigo Testamento, às vezes até assim, me deu um susto, né, que são algumas palavras severas. Por exemplo, outro trecho também, né, do livro da sabedoria. Tiranizemos o justo na sua pobreza, não poupemos a viúva e não tenhamos consideração com os cabelos brancos do ancião. Sendo que hoje estamos justamente reverenciando a anciã dos cabelos brancos. Que a nossa força seja o critério do direito, porque o fraco, em verdade, não serve para nada. Cerquemos o justo, porque ele nos incomoda.
é contrário às nossas ações. Ele nos censura de violar a lei e nos acusa de contrariar a nossa educação. Ele se gaba de conhecer a Deus e se chama a si mesmo filho do Senhor. Bom, agora vamos refletir um pouco. Eu acredito muito no Evangelho como instrumento que nos ajuda à reflexão. Então vamos retomar, né? Hoje é dia de Nanã. Eu não fui pega de surpresa, né, para fazer o Evangelho de hoje, mas quando eu me dei conta, algumas coisas que vêm acontecendo já há alguns dias, por exemplo, não ia vir ontem na gira de terça-feira, vim, né, fui tomar um passe com o Caboclo da Mata, depois ele falou. Então, o que ele falou ontem, o que o pai Elias falou já a live inteira, começou a ressoar com o que eu estava pensando, comecei a pensar no Evangelho, o que eu vou falar. E várias coisas que vinham no pensamento, né, pai Elias comentou. E também, com certeza, o que a Piedade falou, e a conversa também que nós tivemos. E até mesmo a missa de domingo da Igreja Católica, justamente foi o mesmo trecho que é o livro da sabedoria. Então, vamos refletir. Por que que as palavras que foram lidas agora são tão severas? Primeiro, vamos pensar na época em que o Antigo Testamento foi escrito e relembrar algo que o pai Elias acabou de falar. Qual era o padrão energético daquela época, né? O qual o Antigo Testamento foi escrito? E hoje, em qual vibração nós estamos? Então, às vezes, quando a gente lê algo, é importante começarmos a cultivar um olhar de análise e reflexão. O que está escrito? Qual é a mensagem que quer ser passado, né? Por exemplo, a Bíblia, ou até mesmo as lendas, a mitologia, as lendas, né, que a Karen conta, a gente percebe que os orixás têm sentimentos humanos. Bem, os orixás são seres divinos. Não deveria, teoricamente, agir como um homem, já que eles são divindades, deuses, né? Mas justamente a gente pode pensar no seguinte: nós, como humanos, nós ainda precisamos de algo assim, que a gente possa se espelhar para entender algo. Então, quando existe uma mitologia e uma lenda que humaniza os orixás, digamos assim, eu acredito, fica um pouco mais fácil para a gente tentar entender, né? O teatro, isso acontece. Os filmes, né, isso acontece. Nos livros e também na Bíblia. O que não é a Bíblia, senão um livro, que é um instrumento, que é uma porta de entrada para a gente entender a nossa essência. E é muito interessante, tudo que é alguma coisa, sempre falo isso, que eu levo como se fosse minha filosofia de vida. Tudo que é algo muito forte, alguma coisa muito forte, é o oposto. Então, às vezes, quando as palavras são muito rigorosas, tem sempre o lado oposto. E vamos pensar um pouco nos símbolos da Nanã. O lodo, a lama, não é algo que no dia a dia as pessoas, por exemplo, têm nojo de pisar no lodo, ou falam assim, água parada, água podre, às vezes. Mas não é de lá que existe o renascimento. A Nanã não simboliza a morte e o renascimento, e o lodo é da lama, né? É do pântano, que surge a vida. É onde tem uma riqueza de nutrientes que leva sementes para a explosão da vida, quer dizer, aquela água, né, que todo mundo considera que cheira mal e não sei o quê, gera vida. E tudo podemos pensar dessa forma. E se pensarmos também nessa significação, né, dos opostos, né, é sempre isso, morte e renascimento, quer dizer, no outro evangelho eu tinha falado, né, isso me veio novamente. Quando a gente
morre, faz a passagem e renasce no plano espiritual. E quando a gente nasce aqui, a gente está fazendo a passagem do plano espiritual para esse plano, o plano material, e nasce, né? Então, é um ciclo, é tudo cíclico. Então, é importante a gente refletir mesmo. Nada, por exemplo, nada é para sempre, porque tudo é cíclico. Nada é aquilo lá. O lodo, a água parada, ele vai renascer numa vida, numa semente que vai virar, por exemplo, uma planta. Ou um ambiente o qual se reproduzem, por exemplo, caranguejo, inseto, alguns animais. E isso é o ciclo da vida, né? E aí a gente começa a entender que tudo faz parte de Deus. Cada ser é uma partícula que faz parte de Deus, é uma partícula divina, tudo. Tudo que pode parecer ruim, podre e tal, não importa, faz parte. Assim, entendendo o que era aquela época, onde foram escritas essas palavras rígidas, né? Então, nesse dia de Nanã, relembrando, né, algumas coisas, a transmutação é essencial, nada fica parado. As passagens são necessárias e tudo leva a um ciclo, o qual fazemos parte dentro de um plano maior, dentro do plano espiritual, do plano divino. Nós fazemos parte. Então, não importa com que palavras estejam os ensinamentos, o importante é o nosso olhar de aprendizagem, né? E aí, acho que ajuda, nos auxilia também no dia a dia. Ou seja, Evangelho, estudar a Bíblia não é difícil, pode ser difícil, né? Não estou negando isso, mas assim, podemos pensar de uma outra forma. Qualquer pessoa pode falar de sua experiência, e qualquer experiência é ligado ao Evangelho, afinal, todos fazemos parte, cada um é uma partícula, toda a mensagem é importante, né? E é isso, né? A marca, né, do ciclo, né? E tudo cíclico, tudo volta, né? Tudo vai e volta. Isso eu acho que é uma coisa muito importante da gente sempre relembrar. E, por final, pensando na Nanã, sendo o dia de Nanã, reverenciando a Nanã, a avó. Quem é a avó, senão aquela que mesmo, às vezes, utilizando, né, de bronca, sendo rígida, apenas faz as broncas serem uma demonstração de amor, às vezes para ajudar mesmo, né, a criança, o neto, e enche de amor infinito, sendo a ponte do indivíduo e do todo. A Nanã, ela é a mais velha, ela já está mais próxima, digamos assim, de Deus, né? Os avós. Normalmente os avós fazem a passagem antes dos netos. Então, por que não ser a ponte entre o lá e o cá, entre o indivíduo e o todo, que é o plano de Deus, plano divino, né? Então, colocando essa reflexão e reverenciando com muito respeito às avós, gostaria de fechar esse evangelho e devolver as palavras para o pai Elias. Gratidão, Arara.